Hoje a gente vai falar sobre uma daquelas empresas que são, sabe, a espinha dorsal de todo um sistema de energia, o da América do Norte, mas que muita gente nem sabe que existe. A gente está falando da Enbridge. Já parou para pensar nisso? O gás que aquece as casas ou combustível que abastece os carros, nada disso aparece como mágica. Tudo faz uma jornada simplesmente incrível e, na maior parte do tempo, invisível, por milhares e milhares de quilômetros. E uma parte enorme dessa resposta está numa gigante que funciona exatamente como uma ponte de energia. Ligando os pontos nesse mapa, entender como ela opera é, na verdade, entender um pedaço fundamental da nossa economia hoje em dia. Ok, então vamos lá. Nosso roteiro para desvendar a Enbridge vai ser esse aqui. Primeiro, quem são eles? Depois, como eles fazem dinheiro? Aí, como eles remuneram quem investe neles, para onde a empresa está olhando para o futuro e, claro, os riscos e as oportunidades que estão no caminho. Bom, começando pelo começo. Quem é, afinal, a Enbridge? Para a gente entender essa gigante de hoje, a gente precisa dar uma olhadinha lá nas suas origens. E olha, o nome não podia ser mais apropriado. É Energy mais Bridge, ponte de energia. É literalmente isso que eles fazem. Constroem e operam as pontes, os oleodutos e gasodutos que levam a energia de onde ela é produzida até onde a gente consome. E essa empresa não nasceu ontem, não. Ela tem uma história longa. Foi fundada lá em 1949 e cresceu de um único oleoduto para se tornar uma rede continental gigantesca. Isso mostra uma resiliência e uma importância estratégica que atravessou décadas. Certo, já sabemos quem são. Agora, a parte mais importante. Como é que eles geram valor? Como essa gigante funciona no dia a dia? Basicamente, a operação da Enbridge se apoia em 4 pilares bem sólidos. Eles transportam petróleo e gás natural, claro, mas também fazem a distribuição direta para concessionários e, olha que interessante, investem pesado em energia renovável. Essa diversificação é super estratégica, né? Equilibra a estabilidade do negócio tradicional com o crescimento em novas energias. E essa imagem aqui, ela captura perfeitamente a escala do que a gente está falando. Não são só uns canos debaixo da terra. É uma infraestrutura monumental que literalmente alimenta países inteiros. Agora, vamos olhar para os números, porque eles dão a dimensão real da coisa. A Enbridge movimenta, pasmem, 30% de todo o petróleo da América do Norte e transporta 20%, ou seja, um quinto, de todo o gás natural que os Estados Unidos consomem. A escala é impressionante, para dizer o mínimo. E não são só os dutos. A rede é muito mais complexa. Envolve terminais gigantescos, instalações de armazenamento. É como se fosse um sistema nervoso logístico que garante que a energia continue fluindo, sem parar, de forma confiável. Agora vamos a um ponto que interessa muita gente. Como essa operação toda se transforma em retorno para quem investe na empresa. E é aqui que a Enbridge, olha, ela brilha. E isso não é só papo, não. É a própria empresa que bate no peito e se orgulha desse histórico. E o melhor, os números comprovam isso. Mais de 70 anos. Pensa só, isso atravessou múltiplas crises econômicas, guerras, grandes transformações no setor de energia. Pagar dividendos sem falhar por tanto tempo assim é um sinal de uma estabilidade fora do comum. E não é só pagar, é aumentar o pagamento. Já são 31 anos seguidos de aumento nos dividendos. Isso coloca a Enbridge em um grupo bem seleto de empresas. Para quem busca renda, isso é, bom, é música para os ouvidos. E aqui a gente vê os detalhes práticos para 2026. A empresa tem planejado um dividendo trimestral de 97 centavos de dólar por ação. É essa previsibilidade que atrai tanto quem busca um fluxo de caixa constante. E o ponto final aqui é este. Uma média de crescimento anual de 9% nos dividendos, ao longo de 30 anos. Isso não mostra só estabilidade, mostra um compromisso muito forte em retornar capital para os acionistas no longo prazo. Ok, a empresa é uma gigante, tem um histórico sólido. Mas, e o futuro? Como uma empresa de energia tão tradicional está se virando com essa história de transição energética? A Enbridge não está dormindo no ponto. A estratégia parece clara. Usar a força do negócio atual para bancar a ponte para o futuro. Eles estão investindo pesado em tecnologias como hidrogênio limpo e captura de carbono. E eles colocaram uma meta bem ambiciosa na mesa: zerar as emissões de líquidas das próprias operações até 2050. É um sinal bem claro de que a empresa está se adaptando a essa nova realidade do setor.
Nenhuma análise séria estaria completa sem olhar os dois lados da moeda, certo? Então vamos ver o que os analistas de mercado andam dizendo, os pontos fortes e os desafios da Enbridge. Bom, do lado otimista, o argumento é: a infraestrutura da Enbridge é essencial. É praticamente insubstituível. Mas, do lado mais cauteloso, tem uma preocupação com o nível de dívida, que está em 4,9 vezes o que a empresa gera. E também algumas previsões de lucro por ação foram revistas para baixo. É o clássico embate, né? A solidez de um ativo físico gigante contra as pressões financeiras do mercado. Apesar dos riscos, o sentimento geral do mercado, como a gente pode ver nesse gráfico, é bem positivo. 100% dos analistas que cobrem a ação recomendam compra ou compra forte. Isso mostra uma confiança muito grande no modelo de negócio e no potencial da empresa. E tudo isso nos traz essa pergunta final. Com uma infraestrutura que é crítica para hoje e com investimentos na energia de amanhã, a Enbridge quer ser exatamente essa ponte. A grande questão que fica no ar é se essa ponte vai ser forte o suficiente para atravessar as águas, às vezes turbulentas, da transição energética global.